Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Pneumoteca no YouTube, discutindo sempre os artigos científicos na temática em pneumologia, trazendo aqui a pneumologia para o clínico das doenças mais prevalentes sobre pneumologia. Eu convido a você a seguir o nosso Instagram, @pneumoteca, onde colocamos sempre as novidades de lançamentos aqui do nosso canal e de nossos cursos. Já que você está aqui assistindo esse vídeo, que se inscreva no nosso canal, isso vai nos ajudar a estar trazendo sempre informações para você. E aqui conheça o nosso site pneumoteca.com.br, onde existem alguns cursos na área de pneumologia para você fazer suas atualizações. Então eu peço a você que dê um like, dê um joinha aqui nesse vídeo, vai nos ajudar a sempre estar divulgando o nosso canal. Muito bem, hoje o nosso tema será sobrevivência com tratamento clínico em pneumonias necrosantes. Esse é o terceiro vídeo que fazemos sobre esse tema, a pneumonia necrosante, que é um tema que está sendo mais frequente, nós clínicos estamos nos deparando no nosso dia a dia, e esse vai ser o terceiro capítulo, digamos assim, sobre a pneumonia necrosante. E lembrando que no final do nosso vídeo teremos a nossa tradicionalíssima dica de cinema. Vamos lá então ao nosso artigo. Muito bem, meus amigos, esse é o nosso artigo, é um estudo de coorte que mostra a sobrevivência com um tratamento clínico adequado de pacientes com pneumonias necrosantes graves. Esses são os autores, a quem nós agradecemos a realização do serviço, nos trouxe informações que podemos utilizar no nosso dia a dia. Esse foi o serviço onde foi feito no Canadá, né, em Montreal. E foi publicado, como vocês estão vendo aqui, no Jornal de Doença Torácica em 2023. Então, um artigo recente que vai trazer informações importantes. Então, na introdução, os autores relatam que as pneumonias necrosantes apresentam uma elevada morbimortalidade, né, independente se for em adulto ou em crianças. Nessas situações, apresenta-se um déficit de perfusão tecidual pulmonar, caracterizando essa necrose, que pode trazer a necrose ou a gangrena. E são termos que se misturam, que eles se coincidem, mas causam destruição do parênquima pulmonar. O melhor manejo, o manejo adequado, não é completamente definido na literatura, existem muitas controvérsias, mas sabe-se que, por causa da necrose, existe uma dificuldade de penetração de antibióticos, o que dificulta esse tratamento apenas com antibióticos, como é feito nas pneumonias sem necrose. Então, a cirurgia agressiva com lobectomia ou pneumectomia, quer dizer, ressecção de parte ou de todo o pulmão, ela é realizada em alguns serviços, mas que a não perfusão visualizada em tomografia de tórax é em alguns serviços, uma indicação da realização dessa cirurgia mais agressiva. Então, ainda na introdução, os autores relatam que existe uma mortalidade elevada com as ressecções, pelo menos que tende a ser elevada, né, que varia aqui de 8,5% a 40%, segundo dados da literatura, e que os riscos relacionados são grandes, relacionados à anestesia, à propagação da infecção no ato cirúrgico, à deterioração pós-cirurgia, tudo esses são fatores relacionados com essa alta mortalidade. Mas aí se pergunta, né, qual o tempo ideal de realização da cirurgia, e a literatura ainda não consegue responder essa situação. No serviço que eles estudam, a intervenção cirúrgica promoveu maiores riscos para os pacientes. Então, a partir de 2006, eles decidiram adotar um tratamento clínico mais agressivo para evitar a realização de ressecção pulmonar, mesmo que seja lobectomia, ressecção de parte do pulmão, mas eles adotaram essa conduta de fazer um tratamento clínico mais agressivo. Né? Esse tratamento consistia no uso de antibióticos já no início de largo espectro, de um suporte ventilatório mais agressivo, de uso de broncoscopia, entre outras coisas, para tentar definir melhor o agente etiológico. Drenagem pleural, quer dizer, não é que eles não fazem cirurgia, obviamente, eles fazem cirurgia, mas não a cirurgia agressiva. Drenagem pleural aqui, em alguns casos fizeram decorticação e até embolização pulmonar. Então, todos isso era um tratamento mais agressivo para se evitar
a ressecção pulmonar, ou então não fazer a ressecção pulmonar, que foi o que o serviço adotou como conduta para esses pacientes com pneumonia necrosante. Então, os objetivos do estudo, como já foi dito, né, seria determinar se o desfecho com tratamento clínico agressivo seria positivo, com cirurgia de ressecção parenquimatosa apenas em último recurso, quer dizer, não utilizar, na verdade. A hipótese era que a maioria dos pacientes tratados clinicamente teria um desfecho favorável. Então, na metodologia, como eu disse a vocês no início, esse foi um estudo de corte retrospectivo e observacional que durou 13 anos de coleta de dados. Os critérios de inclusão foram cavidades com necrose acima de 50% de um lobo ou múltiplas cavidades multilobares menores, tudo isso em imagens de tomografia computadorizada confirmadas. Esse estudo estava de acordo com a declaração de Helsinki e foi aplicado o índice de Charlson de comorbidade. Vou mostrar a vocês para ilustrar aqui esse índice. Esse é o índice de Charlson, vejam só que ele avalia as comorbidades que o paciente apresenta. Infarto, ICC, AVC, demência, DPOC, úlcera. Eles avaliam e dão uma pontuação para cada. Veja que as comorbidades mais graves, ó, tumor metastático tem uma pontuação maior, AIDS. Isso é muito interessante se usar no dia a dia, que você faz uma previsão do prognóstico desse paciente. E aí, ainda acrescenta mais um ponto por cada década acima de 50 anos. Então, ele faz, no final, ele faz uma pontuação geral, tá certo? Isso aqui acrescenta a pontuação, né, para cada década acima de 50 anos. E ele calcula a mortalidade em 10 anos. A 0 pontos, ele tem 12% de morrer em 10 anos, de 1 a 2, 26%, 3 a 4, 52%, e acima de 5, 86% de óbito nos próximos 10 anos, devido a todas essas situações que o paciente apresenta, as comorbidades, né? Pacientes com pneumonia necrosante são pacientes que tendem a ter uma maior gravidade e todos os pacientes com maior gravidade tendem a fazer distúrbio ácido básico. Então eu convido você a conhecer o nosso curso de gasometria arterial da Pneumoteca, onde temos a oportunidade de discutir a fisiologia do equilíbrio ácido básico, os mecanismos de compensação que o organismo utiliza para manter esse equilíbrio. Nós estudamos os distúrbios ácidos, estudamos os distúrbios alcalinos e, por fim, aprendemos a interpretar a gasometria arterial. Esse curso está disponível por um custo acessível no site pneumoteca.com.br. Você vai ter segurança daqui para frente em analisar uma gasometria arterial e tomar condutas mais adequadas para o seu paciente. Então, convido você a conhecer esse curso que está disponível lá no nosso site, mais uma vez, pneumoteca.com.br. Voltando ao nosso estudo, vamos aqui aos resultados. Veja que a média de idade foi de 55 anos, trata-se de um estudo em adultos, né? Então, a média de idade é um pouco mais elevada, quer dizer, não são adultos jovens, na grande maioria dos pacientes, são pacientes mais velhos. Veja que 62% eram tabagistas, como o tabagismo ele realmente deteriora o corpo humano, né? Principalmente a parte pulmonar, também é um fator de risco para mais infecções de pulmão. O CCI score, né, aquele de Charlson, foi de 2,9. Se você lembrar, ele varia entre 26% e 52% de óbito nos próximos 10 anos, de acordo com as comorbidades. E veja vocês que 32% tinha um índice maior, acima de 4, né? Então, nos próximos 10 anos, uma tendência de óbito acima de 80%. 22% dos nossos pacientes eram diabéticos. O DPOC ocorre em quase 50% dos pacientes que utilizam cigarro de longa data. Olha, 30% dos pacientes apresentavam DPOC. A pneumonia adquirida na comunidade foi a grande maioria dos pacientes, 88%, e o uso de ventilação mecânica se necessitou em 50%. Lembrando que o N do número de pacientes do estudo que entrou foi de 50
No total, foram 50 pacientes com pneumonia necrosante que fizeram parte do estudo. Com relação às complicações, 4% apresentavam hemoptise mais intensa, o derrame pleural em 28%, até achei relativamente pouco, é muito comum nas pneumonias mais graves o derrame pleural aparecer, achei até um percentil pequeno nesses pacientes. O pneumotórax, né, a fístula broncopleural em 14%, e mais 2%, veja só, 8 pacientes, são 16% aqui de pneumotórax com fístula broncopleural. O infiltrado unilateral foi em 40% e bilateral em 60%. E com relação às cavidades, em apenas um lobo, 58%, e em mais de um lobo, em 42% dos pacientes. Aqui é a localização do onde eram as cavidades, onde era a pneumonia, mas não tem tanta importância a localização aqui para nós. Com relação à etiologia, foi identificado monomicrobiano em 40% e polimicrobiano em 38%, mas é equivalente aí, e não foi identificado em 22%. Houve uma boa, veja só, quase 80% dos pacientes foi identificado a etiologia porque muitos pacientes fizeram broncoscopia. Quando você faz broncoscopia, a possibilidade de você identificar o agente etiológico ela é maior. Então, isso foi muito bom aqui para se conhecer os agentes etiológicos desse estudo. Os estafilococos, que não eram meticilina resistente, 28%, e o massa, né, o meticilina resistente, 10%. Veja que 18%, uma boa percentual do Streptococcus pneumoniae, que nós não tínhamos visto no nosso estudo passado. Convido a você a assistir o vídeo passado que estudamos também a pneumonia necrosante em adultos, e o pseudomonas 16% e gram-negativos 22%, quando a gente vai juntar quase 40% de gram-negativos, isso pode ser explicado também pelo tabagismo. Essas bactérias gram-negativas, elas gostam do ambiente deixado pelo cigarro, pelo aumento da produção de secreção que o cigarro promove no organismo. Aí o vírus, em 10% dos pacientes foram isolados vírus nesse estudo. A duração do antibiótico foi de 25 dias, semelhante ao estudo passado, que foram 26 dias, um tempo prolongado. Veja só que o paciente fica um tempo prolongado no hospital, né? A broncoscopia foi feita em 46% dos pacientes, a drenagem torácica em 26%, a decorticação, que é aquela limpeza da cavidade, em 8%, só em 4 pacientes, e não foi feita nenhuma ressecção cirúrgica, né, como era o objetivo aqui do estudo. O tempo de duração do hospital, 26 dias, tempo de internação hospitalar, e o tempo de UTI, 14 dias em média. Ventilação mecânica, o tempo de ventilação mecânica, 12 dias, e a mortalidade foi de 8%, quer dizer, uma mortalidade baixa aí que os autores encontraram nos resultados desse estudo com o uso dessa abordagem de um tratamento clínico mais agressivo. Com relação aos óbitos, os autores relataram os 4 óbitos porque eles acharam que não havia tanta associação assim com as pneumonias. Primeiro caso, de 81 anos, pneumonia unilateral, ele faleceu de causas desconhecidas na enfermaria. Ele foi encontrado uma parada cardiorrespiratória durante a ronda noturna da enfermagem. Era um paciente já mais idoso, ele não sabe informar qual foi a causa. Segundo paciente, 71 anos, ele teve uma grande cavidade em empiema, fez insuficiência respiratória aguda com ventilação não invasiva e ele depois teve melhora. Mas aí depois ele teve uma aspiração maciça, ele ficou muito grave e a família decidiu não reintubar esse paciente. Não, reintubar não, ele não foi intubado, ele não intubou. Outro paciente, 59 anos, ele tinha uma deficiência intelectual importante, está relatado isso no estudo. Tinha um infiltrado bilateral e cavidades lobares. Ele foi intubado, teve melhora, mas era um paciente que essa deficiência intelectual fazia com que ele tivesse uma dificuldade de expectoração, de tossir. Aí ele, depois de extubado, 24 horas ele teve uma hipoxemia grave e a família decidiu
para não fazer a reintubação. E o último paciente era de 52 anos, jovem, mas ele teve um transplante autólogo de melanoma, teve uma estafilometicina resistente e ficou em ventilação mecânica por 23 dias, com drogas vasopressoras e tudo. E aí ele desenvolveu uma herpes simples sistêmica e teve falência de múltiplos órgãos, quer dizer, era um paciente já com as comorbidades, né? Você lembra daquele índice de comorbidade, ele já tinha 6 pontos aqui, só por ele ter essa neoplasia. Bom, na discussão do artigo, os autores relatam que o tratamento clínico agressivo nas pneumonias necrosantes foi eficaz, com uma baixa mortalidade. Isso evitou ressecção lobar ou pulmonar, que é muito deletério para o paciente. Houve necessidade de outros procedimentos cirúrgicos, né? Vocês viram, a decorticação e a drenagem pleural foram necessárias, mas isso faz parte do tratamento mais agressivo. E que ele relatou até o tempo de internação hospitalar relativamente curto, 26 dias. Então, mais ou menos, né? Não foi possível averiguar fatores de risco de mortalidade no estudo. Uma coisa interessante que ele fala é que o risco de intubação ele foi muito mais relativo ao infiltrado extenso parenquimatoso, né? Quer dizer, ao comprometimento do parênquima pulmonar do que a, a extensão das cavidades. Então, não foi tão associada assim a gravidade da hipóxia com as cavidades, mas sim ao infiltrado parenquimatoso. E a doença parenquimatosa, então, foi relacionada com os quadros mais graves do que as cavidades em si mesmo. Com relação aos outros estudos, ele fala que é difícil fazer uma comparação com outras coortes, porque os manejos clínicos e cirúrgicos dos pacientes eles são diferentes. Um outro estudo, aquele lá que estudamos em crianças, no primeiro vídeo sobre pneumonia necrosante, ele fala que a necrose maciça teve desfechos realmente desfavoráveis e que os casos não graves não deixaram sequelas, né? Os desfechos sem sequelas. Um outro estudo de 2020, eu não li, vou ler esse estudo, eu fiquei curioso. Ele foi um estudo em crianças também, mostrou que não houve ausência de perda de função pulmonar quando se avaliou esse paciente, mas um período mais à frente, ele relatou essa ausência de perda de função pulmonar. E eu trouxe aqui o que ele fala sobre a cirurgia, por que a cirurgia de ressecção pode complicar. Veja só, eu trouxe até o parágrafo inteiro aqui. Ele fala que o estabelecimento da ventilação pulmonar única, o posicionamento em decúbito lateral e o manuseio cirúrgico do pulmão correm o risco de exacerbar a inflamação parenquimatosa e contaminar porções poupadas do pulmão, porções que ainda não foram afetadas pelo processo infeccioso. Os desafios técnicos dessa cirurgia podem ser enormes e o risco de contratempos técnicos intraoperatórios, como lesão vascular ou visceral graves e complicações pós-operatórias graves, fístula broncopleural, não podem ser esquecidos, né? Não podem ser descartados. Então, ele fala justamente das complicações que pode haver nessa cirurgia de ressecção pulmonar ou de ressecção lobar, por isso a dificuldade e a alta mortalidade decorrente desse procedimento. Muito bem, ele mostra um caso, né, de uma paciente, a capacidade de cicatrização do pulmão é ilustrada no caso de uma mulher de 56 anos que permaneceu em ventilação mecânica por mais de um mês e apresentou melhora clínica. Veja só a tomografia, olha, essa é a tomografia primeira que ela fez, ela tem várias cavidades, olha só, um infiltrado parenquimatoso também aqui importante, né? E aí o que aconteceu com ela, ficou grave, né? Vocês viram aí, mais de um mês aí de evolução, mas depois ela houve uma melhora do parênquima como um todo. Ó. Aqui tem áreas de diferente densidade, provavelmente essa paciente é tabagista, mas houve uma redução. Olha, o parênquima aqui em cima se refez, ainda tem um infiltrado parenquimatoso aqui, mas aqui embaixo não é exatamente o mesmo corte, né? Mas é uma altura parecida, e veja que ela realmente teve uma melhora e que o pulmão se restabeleceu. Não completamente, mas se restabeleceu em parte, aí, em boa parte, digamos. Então, quer dizer,
mesmo com áreas mais extensas, o pulmão consegue se restabelecer. Por isso também é uma das razões que os autores falam que deve-se evitar ressecção pulmonar. Nas conclusões, os autores relatam que esse é o primeiro estudo que avalia uma intervenção em pacientes adultos com pneumonia necrosante. Ele faz uma avaliação dessa intervenção, né? Que foi o tratamento clínico agressivo associado a alguns procedimentos cirúrgicos, evitando essa ressecção do parênquima pulmonar, que ele teve uns bons desfechos com isso daí. Teve uma mortalidade baixa e que geram pacientes com algumas outras complicações, com algumas outras comorbidades. Então ele teve um bom resultado utilizando esse tipo de manejo aí que ele falou para vocês e que nós discutimos. Ele utilizou um diagnóstico por definição radiológica simples de áreas de cavitações, então o diagnóstico foi fácil, em meio a áreas de infiltrado alveolar. Então não foi difícil fazer esse diagnóstico. E que a extensão das cavidades não é justificativa de ressecção pulmonar e que a falha clínica não é frequente. Esse parênquima pode se restabelecer, se não completamente, mas em boa parte. Então a cavidade em si não é justificativa de se fazer essa ressecção. Ele relata que o estudo atual pode ajudar os civis nos manejos da pneumonia necrosante e que o tratamento agressivo pode ser o padrão de escolha para esses serviços. Então, como utilizar essas informações na prática clínica, o que é que nós podemos utilizar isso? Realmente, nós vimos que o tratamento sem necessidade de ressecção foi efetivo, que a presença de cavidades, mesmo de tamanho maior, não é uma indicação precisa de ressecção, isso precisa ser discutido com a equipe, com o cirurgião, com toda a equipe clínica, e que pode haver recuperação do parênquima pulmonar. E que é necessário um tratamento agressivo nesses casos, então tem que haver um serviço com bom suporte, com suporte de cirurgia para haver drenagem ou decorticação pulmonar, com suporte de UTI, tá certo? Para fazer broncoscopia, então é necessário um serviço com bom suporte para tratar esses pacientes de forma agressiva. E a ressecção pode trazer complicações de alta letalidade, então se a gente puder evitar, melhor nossos pacientes e lembrar sempre do tabagismo, gente, que aparece como fator de risco para mais uma enfermidade, as pneumonias necrosantes também, fora aquelas outras. Então nós temos realmente que combater o tabagismo no nosso dia a dia, nas nossas consultas do dia a dia. Bom, é isso daí. Vamos para a nossa dica de cinema, então. Nossa dica de cinema para hoje vai para o Gangster, ou American Gangster, que é o nome em inglês do filme, ficou mais ou menos igual. É um filme de 2007, dirigido por um diretor chamado Ridley Scott, que é um diretor famoso, você já assistiu algum filme dele. Ele fez o Gladiador, fez o Hannibal, que é o primeiro filme, o segundo filme do Silêncio dos Inocentes, fez Alien, o primeiro lá de 78, Cruzada, que é um filme muito bom com Orlando Bloom, e fez o Blade Runner, o famoso Blade Runner, aquele primeiro lá da década de 80. E esse filme conta a história desse personagem aqui, que é o Frank Lucas, interpretado pelo Denzel Washington. O Denzel Washington, ele não precisa de apresentações, é um dos atores mais famosos de Hollywood das últimas décadas. O filme se passa no final da década de 60 e início da década de 70, onde esse personagem ele descobre um meio barato de trazer cocaína de boa qualidade para os Estados Unidos. Essa cocaína ele chama até de Blue Magic, que ele começa a vender, faz uma rede de vendas, é a preço baixo, com boa qualidade, consegue derrubar a concorrência toda. Então ele vai criando um império. O Denzel Washington tem uma presença muito marcante, ele está muito elegante no filme, então o figurino do filme é muito legal. E ele cresce demais, sempre que todo mundo cresce demais, entra em atrito com alguém. Então, entra em cena o personagem do Russell Crowe, que fez também com o mesmo diretor, fez o Gladiador, e ele é um policial que ele não se rende à corrupção e monta uma equipe mais ou menos com o mesmo perfil para destruir, desbaratar, né, quem é essa quadrilha, de onde é que vem esse Blue Magic, e ele começa a fazer essa investigação. Ele tem uma vida pessoal bem atribulada, rende até algumas cenas engraçadas no filme, com a esposa, tudo, então é um personagem realmente engraçado. O Denzel Washington está muito bem nesse filme, aquele contracena com o Josh Brolin, que fez o Thanos, né? E ele faz um papel de um policial corrupto, que
tem contracena aí com ele no filme aí, tá certo? Então tá aqui o Denzel Washington, mais repetindo aquela foto, com os irmãos, esses são os irmãos dele, que ele envolve todos para trabalhar com eles têm sucesso, é um personagem extremamente inteligente. Aqui, olha como ele está elegante aqui nessa cena, olha só, ele está sempre muito elegante, muito discreto, diferente dos outros traficantes, né, de droga, aqueles pardalhaço todo, tal. Ele não, ele é muito discreto. Aqui é a esposa dele, essa moça está muito bonita no filme, que faz o papel da esposa dele, e aqui uma cena que ele contracena com o Russell Crowe, que é o policial. Esse filme só teve 2 indicações ao Oscar, uma atriz coadjuvante, que é a mãe que faz do Denzel Washington. Não sei porque esse filme foi esquecido no Oscar, não consigo entender. Então tá aí, o Gangster, nossa dica de cinema de hoje. Aonde ver, Amazon Prime, parece que tem que pagar aqui, mas é baratinho. YouTube, Apple TV, Google Play, todos esses locais você consegue ver, ou então aluga o DVD na sua locadora mais próxima, como se isso ainda existisse. Pessoal, lembrar aí, quem assistiu, dê o like, dê o joinha. Próxima semana, o 4º vídeo sobre pneumonia de necrosantes vai ser uma série de 5. Tá legal? E nos encontramos lá. Até mais.